Posso ler uma página do meu diário para você? Estava lendo algumas páginas já escritas no meu outro diário e senti vergonha de mim mesma. Me senti uma fracassada. Uma das coisas que mais observo nos outros é se eles cumprem com sua palavra, mas e eu? Já prometi, falei, planejei mudar de vida e nada. Tem um mês mais ou menos que ao invés de melhorar, eu regredi. Eu sei que momentos como esse irão acontecer. Por vezes irei me sentir mal, triste. Só que dessa vez foi diferente. Talvez tenha sido a primeira vez em muito tempo que me senti à deriva, deixando o vento me levar para qualquer lugar, menos o que eu sei que mereço. Por que, meu Deus? Até quando eu vou aceitar viver dessa forma? Até quando eu vou viver o sedentarismo, a preguiça e procrastinação em estudar? Até quando eu não vou cumprir com minha própria palavra? Quando eu me auto-saboto, eu só perco cada dia mais a confiança em mim mesma. Nesse tempo em que estava me sentindo uma merda, eu também me senti fracassada com os meus sonhos. Senti raiva, mágoa por uma pessoa que eu nem imaginava que me afetava tanto. Em meio a tantos sentimentos conflitantes, o pior foi a culpa que senti ao perceber minha compulsão pela comida. Eu passei a descontar tudo na alimentação, passei a comer de forma emocional. O que eu quero dizer, e sendo bem sincera, tá entalado na minha garganta, é que eu não aguento mais viver uma vida de dias ruins. Eu já entendi que meus sonhos merecem a minha disciplina, mas eu preciso agir. Você se lembra a garra e determinação que você tem em fazer o YouTube dar certo? Pronto, você precisa dessa mesma determinação para alcançar a vida que você almeja. Você se lembra como você prometeu que iria estar nos seus 20 anos? Bom, recentemente os 20 chegaram, mas o sentimento foi de fracasso também. Mas Deus falou comigo no dia do meu aniversário. Fazia dias que eu não fazia meu devocional, porque eu estava sempre procrastinando. Mas naquele dia eu decidi ler e fazer o estudo bíblico. Parecia uma piada de Deus para mim. Mas o título da leitura era Uma Nova Vida. E em seguida essa frase: uma decisão deve ser sempre seguida de gestos concretos. Foi a partir desse sinal de Deus que eu entendi que eu estava com medo de tomar a decisão de genuinamente mudar de vida. Porque para isso eu teria que ter gestos concretos. Esses gestos seriam renunciar a tudo que não estava agregando em minha vida. Seria também eliminar a procrastinação em excesso, o vício no celular, enfim. Eram tantos gestos concretos que eu precisava tomar que eu estava negando cada vez mais a decisão que internamente eu já tinha tomado, a de mudar de vida. Então eu chego ao dia de hoje, alguns dias depois da leitura da Bíblia. Estou escrevendo isso para dizer que criei coragem e tomei a decisão de mudar. Dessa vez, vou me dedicar até o fim. Assim como o meu sonho com o YouTube. Eu vou tentar até conseguir. Não quero chegar ao final do ano e ver que fui um fracasso de novo. Ou pior, não quero completar 21 anos me sentindo estagnada e no mesmo lugar de quando eu tinha 19, 20 anos. Por isso, a partir dessas palavras eu afirmo: essa é a última vez que escreverei sobre querer transformar minha vida, mas não fazer nada para isso ou desistir facilmente. Mas hoje eu tomei a decisão e não irei desistir. Eu já falei em outros vídeos o quanto pra mim existe um simbolismo em certas coisas na vida. Eu sou uma pessoa que gosta de enxergar o significado das coisas, das pequenas coisas na minha vida. E quando eu escrevi essa página do meu diário, foi alguns dias atrás. E ele tá em branco ainda, tá? Porque eu tô transcrevendo, porque eu escrevia nessa outra caderneta. Não é um hábito que eu tenho na minha vida de escrever, mas eu tô tentando inserir porque tá me fazendo muito bem. Mas enfim, o que eu queria dizer é que quando eu, enfim, fui escrever isso aqui, e eu acredito muito que palavra tem poder, né? Então quando eu escrevi
que eu tinha tomado a decisão de genuinamente mudar e me esforçar ao máximo para isso, colocar todas as minhas forças e dedicação naquilo, eu aceitei aquilo, eu tomei pra mim aquilo. Eu tomei a coragem de tomar aquela decisão, que era o que eu precisava, mas no momento em que eu escrevi o que eu tava sentindo, e eu tive esse simbolismo de fazer isso, né, ali ficou concreto o que eu queria, entende? Porque... E dessa vez, realmente, foi pra valer, né? Até no final eu falo que essa é a última vez que eu escrevi sobre querer transformar a minha vida. Porque agora começa realmente uma nova etapa, né? E depois, se eu falhar, ou se alguma coisa não der certo, não vai ser tentar de novo, vai ser retomar. Nossa, tá estourada a luz, né? Me perdoem. Antes de escrever nesse outro diário, eu fui dar uma relida das minhas escritas desse outro aqui. E a maioria delas era falando que eu queria mudar. E aí eu fazia os planos e falava, eu vou mudar, eu vou mudar, eu vou mudar. Mas eu olhando isso aqui, genuinamente, gente, não era verdadeiro. Como é que eu falava que eu ia mudar, que eu ia ter hábitos bons, né? Que eu ia renunciar aos hábitos ruins na minha vida, a preguiça, a procrastinação, o vício no celular. E eu não fazia nada disso. Mas dessa vez eu realmente estou exausta de viver dessa forma. E eu sabia que dessa vez a decisão ia ser definitiva, porque eu tava com isso muito forte. Foi a primeira vez, talvez, que eu tenha sentido essa forma. Eu já tava sentindo que eu precisava fazer isso, mas me faltava coragem para tomar a decisão. E aí, quando eu estava com a leitura da Bíblia falando escancarado na minha cara que eu precisava de uma nova vida, e também com um livro que eu tô lendo atualmente que se chama A Idade Decisiva, lá ele traz, a autora, na verdade, ela é uma psicóloga, e ela traz os pacientes, sabe? Algumas consultas dela, algumas coisas, reflexões que os pacientes dela trouxeram pra ela. E aí ela fala muito sobre um rapaz que ele tinha muitas opções, ele queria fazer muitas coisas. E esse livro, tá? A Idade Decisiva, é voltado para ser tipo um guia de como você se portar, o que você fazer durante os seus 20 aos 30 anos, que é a idade, né, ali que a gente mais talvez esteja confuso, ou a gente não sabe muito bem o que fazer, são muitas opções, como era o caso desse rapaz, né? Ele tinha muitas opções, ele não queria fazer muitas coisas, ou ele não estava se sentindo perdido. E aí ele percebeu, junto com ela, né, que na verdade ele não tinha o compromisso, ele não queria se comprometer a fazer algo, porque ele sabia que aquilo ia ser difícil. É aquela frase, não é porque é fácil que é o certo. Então ele escolhia o fácil muitas das vezes. O fácil pra mim é procrastinar, por exemplo. Então eu ficava procrastinando, o meu fácil era esse. Então como eu não tinha me comprometido genuinamente com algo, eu estava igual a esse rapaz do livro. E aí quando eu li isso, eu fiquei, meu Deus, eu me comporto dessa forma também. Eu escolho o mais fácil no meu dia e não o certo. Eu escolho não me comprometer com algo porque eu sei que quando eu fizer isso, vai ser definitivo. Assim como foi com o YouTube, eu já tentei gravar, por isso até que eu me referenciei ao YouTube nesse meu diário, enfim. Mas porque quando eu decidi gravar pro YouTube, e eu tomei essa decisão em definitivo no começo do ano, eu não falhei uma semana em não ter pelo menos um vídeo nesse canal. Só falhei nesse último mês que realmente eu não consegui. Eu tava me sentindo muito indisposta, muito mal pra muita coisa. Então, assim, parecia que eu tinha perdido o brilho mesmo, sabe? E, enfim, mas o que eu quero dizer em relação a essa questão do YouTube é que eu já tentei outras vezes gravar conteúdo. Eu já tentei em outras plataformas e tudo, gravar conteúdo. Essa daqui pro YouTube, talvez essa tenha sido a minha terceira tentativa. Só que só deu certo e eu só consegui me manter por 6 meses, acho que foi isso, 5 meses eu acho, criando conteúdo, pelo menos um vídeo toda semana. E não é nem pelo o sentido de ter os inscritos e tudo mais, mas era o meu compromisso. Eu coloquei como compromisso um vídeo por semana. E
depois que eu tomei a decisão em definitivo, porque foi definitivo, gente, essa questão do YouTube foi muito forte pra mim no começo do ano. Eu falei, cara, eu vou atrás desse meu sonho. E eu fiz de tudo. Eu faço de tudo pelo YouTube. E quando eu vi que eu não tava conseguindo postar vídeos nessas últimas semanas, eu fiquei muito chateada comigo mesma. Me senti uma merda, né? Acho que até acabei escrevendo isso aqui também. Mas eu me senti horrível, porque eu tinha um compromisso muito fixo aqui. De ter pelo menos um vídeo, nem que seja com, sei lá, qualquer coisa. Mas eu tinha um compromisso e eu falhei com isso. Então, foi quando eu percebi, na verdade, quando eu parei pra analisar, que eu falei, caramba, eu falhei com o meu maior compromisso até então, que é o YouTube. Eu falhei porque eu simplesmente escolhi o fácil, né? Escolhi cair novamente no ciclo da preguiça, da procrastinação, da falta de foco, da falta de disciplina, no vício no celular. Meu Deus, quando eu tô nesse momento assim de dias ruins, né? Porque começa com uns dias ruins. Só que alguma coisa aconteceu no seu dia, pelo menos comigo, normalmente isso acontece. Alguma coisa aconteceu que desandou. E aí, às vezes, eu tô tão frágil e vulnerável, eu tô tão cansada, exausta mesmo de certas coisas, que eu só deixo, sabe? Sendo que não é assim, né? Que eu, pelo menos, quero ser... me tratar, né? No caso, eu mesma me tratar, mas não é assim que eu quero agir pra mim mesma, entende? Então, eu sei que esses dias ruins vão acontecer, eu sei que momentos ruins vão acontecer, mas eu não posso parar a minha vida por conta disso. Eu não posso cair em um ciclo novamente de procrastinação, de estresse mental, porque eu não fico feliz, meu mental não fica feliz com isso. Na verdade, eu fico mais estressada, porque eu me culpo ainda mais com tudo, por eu não estar fazendo as coisas. Então eu sei que esses dias ruins vão acontecer, esses dias ruins acontecem. O que eu não quero que aconteça é que isso tome a parte da minha vida. Eu não quero que isso me faça estagnar ou que eu simplesmente não tenha perspectiva de vida. Eu não quero isso pra mim. Eu não quero não ir atrás dos meus sonhos, sabe? E quando eu vi que eu tava sem gravar conteúdo pro YouTube há mais de 2 meses, gente, porque eu sempre fui muito organizada com o YouTube. Então eu sempre deixei uma gaveta, né, de vídeos assim, já prontos. Já faz cerca de 2 meses que eu não gravo pro YouTube, mas tem mais ou menos 1 mês que não tem vídeo. Então, quando eu vi isso, eu falei, realmente, eu tô muito mal. No sentido assim, não vou entrar muito nesse lugar de coisas que acontecem, mas eu me deixei novamente cair nisso. E também, quando eu estou dessa forma, eu fico muito mais viciada no celular. Eu estava tão vulnerável e tão buscando alguma coisa, né? Porque você busca preencher esse vazio que você tá sentindo, essa angústia que você tá sentindo, você busca preencher em certas coisas. Então, eu acabei bebendo refrigerante 2 vezes ainda nesse tempo. Eu enfim, tive compulsão alimentar diversas vezes, em que eu comia mesmo já estando cheia, e aí eu ia e ficava nisso. E isso pra mim é muito triste falar, porque eu não tenho uma relação muito boa com a alimentação. É muito complicado pra mim. Eu já falei isso em outros vídeos também. Eu quero muito ter uma relação saudável com a comida. Então esse é um dos pontos principais, assim, pra mim, dessa mudança, né? Eu realmente quero parar com isso, de ter mais esse controle em relação ao que eu como, porque é muito triste, mas eu me sinto muito mal em ver a forma que eu ajo em relação à comida quando eu tô assim, sabe? Porque eu não quero usar a comida como uma válvula de escape, porque eu sei que não me faz bem no longo prazo. E ao contrário disso, né? Eu quero emagrecer. Se eu tenho uma pretensão de emagrecer, de ser uma pessoa saudável também, eu não posso estar descontando um sentimento, um vazio que eu tô sentindo dentro de mim na comida. Então, realmente, isso é um ponto crucial pra mim, que eu quero mudar, porque meu sonho, gente, é ter uma relação equilibrada com a comida.
ter uma relação que eu realmente acho que pra quem passa por algo assim, ou pra quem usa, né, a comida de forma emocional, né, come de forma emocional, sabe o quão é importante isso, impactante ter uma relação boa com a alimentação, de eu poder comer e com autocontrole, né? Não é parar de comer certas coisas, mas é eu ter autocontrole. Eu pensei muito se eu gravava esse vídeo ou não, mas quando eu decidi também criar esse canal aqui, eu decidi ser sincera e verdadeira sobre o meu desenvolvimento pessoal e sobre produtividade em geral. Sobre tudo, né? Isso aqui é um diário virtual, então eu decidi ser sincera com vocês. E parte dessa sinceridade é eu vim aqui fazer esse vídeo, sabe? Mesmo que eu me questione se era pra eu gravar ou não, mas eu não ia conseguir aparecer aqui do nada, depois de algumas semanas sem postar, e falar coisas bonitas sobre desenvolvimento pessoal e produtividade, sendo que, na verdade, eu sou tão falha quanto nesse sentido, sabe? Eu falho tanto nesse lado. E aqui eu mostro a realidade. Então, quando a gente fala, né? Quando eu falo sobre os vídeos que tem sobre minimalismo digital, vício no celular, eu entendo o que as pessoas falam no comentário de ter o vício no celular e tudo mais. Eu tenho isso, eu vivo isso. Eu vivo uma vida que eu não sou uma pessoa disciplinada, eu estou buscando ser uma pessoa disciplinada. Então eu realmente entendo. E aqui é um lugar em que eu compartilho isso, eu compartilho essa verdade e eu compartilho o meu processo para buscar essa minha melhor versão. E esse vídeo também, ele veio como um compromisso pessoal, mas também um compromisso público, em que eu estou afirmando novamente que eu vou mudar de vida e eu vou tentar o meu máximo. Eu quero ter a determinação que eu tenho com o YouTube, gente. Eu tenho muita determinação com o YouTube, tá? Eu passei por bons meses que eu não tinha motivação pra gravar nenhum vídeo, mas eu tava aqui gravando. Esse vídeo eu não queria gravar, mas eu estou aqui gravando porque eu sei o meu sonho com o YouTube. Então, por que não estender isso, essa determinação, essa garra que eu tenho com esse sonho do YouTube? Por que não estender para mudar minha vida, mudar meus hábitos, me transformar em uma pessoa melhor, sabe? Ter uma melhor versão minha. Eu vou compartilhar esse projeto todo com vocês e eu espero que vocês me acompanhem. O próximo passo que eu vou fazer vai ser planejar e organizar a minha vida, as minhas metas e tudo, os meus objetivos, de acordo com a técnica do livro 1 ano em 12 semanas, que vai ser o assunto do próximo vídeo. Então já se inscreve no canal, deixa o like se esse vídeo te inspirou de alguma forma, e se você quiser fazer também essa mudança, né, de vida, buscar a sua melhor versão, já se inscreve no canal pra você acompanhar tudo, pra gente ir se ajudando e se inspirando uma na outra. E é isso, um beijão e até o próximo vídeo.